Continuando, nós acabamos de calcular e colocar no balanço patrimonial que 1/4 do imposto de renda apurado no exercício, imposto de renda devido, fica pendente de pagamento, lançado lá como tributos a recolher. É importante registrar o seguinte: além do imposto de renda, existe também a contribuição social sobre o lucro líquido, que não foi tratado aqui neste exercício, porque esse exercício tem origem americana, então eles não abordam essa questão da contribuição social. Ela é de 9% sobre o lucro, a mesma base, em síntese, que é o lucro antes do imposto de renda, a mesma base de cálculo do imposto de renda. Nesse exercício também não foram tratados sobre os tributos incidentes sobre venda, aquelas deduções da receita bruta de vendas, ICMS, IPI, PIS/COFINS. Porque nesse exercício, como a gente falou no início, parte-se da premissa de que a projeção da receita é a projeção da receita líquida. Então aí não tem um erro técnico. E em relação à contribuição patronal previdenciária, que é um encargo que também é um tributo importante nas empresas, ele está, presume-se que ele está contido dentro dos custos e das despesas operacionais, tá certo? Ok, então vamos para a próxima operação, é aqui o item 8, né, que diz o seguinte: o saldo de instituições financeiras a pagar permanecerá no nível que está. Bom, isso significa, pessoal, não significa que não há alteração durante o ano, significa que o saldo permanecerá igual. Ou seja, há contrações de dívidas de curto prazo e há pagamentos de dívida de curto prazo, mas no final da história ele permaneceu no mesmo nível, espera-se que permaneça no mesmo nível. Então, quanto que é o saldo de instituições financeiras a pagar? É 8.300. Então, esse valor, que foi o valor do balanço patrimonial precedente, nós vamos ter que repetir aqui, 8.300. O próximo item, o item 9, diz o seguinte: não haverá variação em outros passivos circulantes. Mesmo comentário que eu fiz para o anterior serve para esse. Não significa que durante o ano não sofreu alterações. Significa que o nível projetado para o balanço do final do próximo exercício deve permanecer o mesmo, que é esse valor aqui, ó, né, de 3.400. Então nós vamos lá naquele balanço e vamos colocar aqui o valor de 3.400. Depois, no final, a gente soma tudo. Vamos ver o que temos mais aqui. Temos mais informação. O exigível de longo prazo e o capital social continuarão inalterados. Bom, aqui tem comentários interessantes, vamos copiar. Capital social 30 mil, exigível de longo prazo 18. O capital social é fácil, não teve integralização de capital social. Isso é relativamente comum nas empresas. O exigível de longo prazo é assim. Nessa situação, a leitura que a gente tem que ter é que não houve amortização de financiamento de longo prazo e não houve contração de financiamento de longo prazo. Ou então, houve amortização, mas o valor das amortizações foi igual ao valor das tomadas de empréstimo de longo prazo, né? Isso pode acontecer também. Vejam, pessoal, quando você estuda matemática financeira, os sistemas de amortização de empréstimo, você estuda um sistema que é muito usado nos Estados Unidos. Inclusive, quando o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIRD, que também é um banco internacional, empresta dinheiro para os países, eles usam, às vezes, né, esse sistema de amortização chama Sinking Fund, que é o valor do principal fica estável e há pagamento só do serviço da dívida, e a amortização se dá em períodos muito específicos, depois de um tempo relativamente grande, né? Então é o caso, provavelmente é o caso dessa empresa. Então não teve contração, não teve amortização, mas teve, obviamente, despesa de juros associadas. Então, explicado isso, então você entendeu, vamos ver o que nos
esta aqui, apenas a última informação que está aqui, que é não esqueça dos lucros acumulados. Ah, legal. Bom, lucros acumulados, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que identificar quanto foi o lucro que está acumulado de períodos anteriores. Está aqui, ó, 23 mil. Ok, 23 mil. E temos que identificar qual é o lucro do período que vai ser projetado, que espera-se ser retido, né? Na projeção de resultados. Na projeção de resultados, a gente projetou que o lucro do período era de 24.012, que haverá dividendos propostos de 5.400, portanto, o que será retido é 18.612. Esse valor, 18.612, deve ser somado, como se a gente fosse falar lá, a conta de lucros acumulados, ela tem que ser assim, o valor inicial, saldo inicial da conta lucros acumulados, que é 23, mais o lucro retido no período, que é 18.612. Que é 18.612. Então, esse valor tem que ser somado, 41.612, para a gente colocar aqui no nosso balanço patrimonial, 41.612 é a expectativa de lucros acumulados projetados, né? Então a gente agora pode somar todos os itens, vamos somar rapidinho. Já podia ter isso pronto, mas aqui vai ser no improviso. Então, o total de passivo circulante foi de 20.859, o total de patrimônio líquido esperava 71.612. Esse 20.859 a gente vai somar com 18.000, que é o passivo exigível de longo prazo, e vai somar com 71.612. Tá, isso tudo, pessoal, dá 110.410. Agora eu vou aqui embaixo fazer a soma, né? $105.875, é isso, é isso, é isso. Então, ou seja, o total das origens, o total dos passivos tem que ser também 105.875. Como a soma de passivos circulantes projetados, passivos exigíveis de longo prazo projetados e patrimônio líquido projetado deu 110, você tem o valor total das origens aqui deu maior, então você tem que diminuir, vamos botar assim, ó, entre parênteses, 105.875, você tem que diminuir 4.596, tá? E o que significa isso? Significa que não foi necessário, não será necessário nessa situação, o financiamento externo
para fechar o balanço, está sobrando. E isso informa com antecedência a equipe de gestores uma série de providências que podem ser tomadas com essa sobra. Você pode distribuir mais dividendos, porque vocês viram quando a gente explicou o exercício, que o valor do dividendo projetado lá na DRE, aqui embaixo, ó, 5.400, ele não seguiu o mesmo padrão do exercício anterior, né? Não seguiu o mesmo padrão. O exercício anterior a gente calculou, o dividendo era proporcionalmente maior, deu quase 51%. Então isso aqui, esses 5 mil poderia ser maior, poderia ser quase 10 mil de dividendos que não teria problema, não precisaria pegar dinheiro emprestado. Outras coisas que poderiam ser feitas, a empresa poderia optar por exemplo, diminuir esse instituição financeira a pagar, porque os empréstimos de financiamento de curto prazo tendem a ser caros. Né? A empresa também poderia fazer mais investimentos, além daqueles 20, que a gente falou, aqueles 20 mil, gastar esses 4.596, projetar um investimento maior em algum desses itens, né? Enfim, poderia fazer várias coisas, né? E poderia pagar tributos, antecipar tributo, diminuir as dívidas com fornecedores. É óbvio que só poderia tomar uma decisão dessa numa perspectiva de redução de custo, de desconto financeiro, né? Poderia abater ou amortizar uma parte do financiamento de longo prazo. Isso é interessante porque diminui o custo financeiro desse empréstimo, né? O juro decorre do custo financeiro. Tá certo? Então, com esse exercício, a gente termina essa parte de projeção de resultados, ou projeção econômico-financeira, ou planejamento econômico-financeiro das demonstrações. Projetamos a DRE, projetamos o balanço patrimonial e antes, né, esqueci, projetamos também a demonstração de fluxo de caixa.